E começamos mais um Papo de Doutores, hoje com o Dr. Tiago, que é um médico especialista em saúde integrativa, é assim que fala hoje, né? Medicina Funcional Integrativa. Medicina Funcional Integrativa, que ele já me contou nos bastidores, que é um nome até recente, né? Não tinha um conceito até um tempo atrás. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que funciona a medicina que ele exerce, que é personalizada para os pacientes, é bem legal. Depois a gente vai deixar o Instagram para acompanhar a rotina desse doutor. E vamos começar falando um pouquinho como que você chegou até aqui, o que você faz, qual foi a origem para iniciar esse tipo de tratamento que leva hoje esse nome, esse conceito. Hoje tem é definido mesmo como medicina integrativa. Eu comecei já há 10 anos, eu tenho uma linha de tratamento, uma linha de abordagem, que na verdade é uma abordagem diferente. Você tem dentro aí da medicina funcional integrativa um jeito diferente de tratar o paciente, ou seja, a gente acaba tratando o todo, indo diretamente na causa, tentando abordar o paciente de todas as maneiras, de maneiras diferentes, porque a gente percebe que a medicina tradicional ela é um pouco voltada demais para a doença. Então, as ferramentas que se tem para tratar os pacientes que não estão doentes são ferramentas de doença, ou seja, são medicamentos. Uhum. Então, e esquece-se de buscar a causa, de tratar, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, eu tenho essa parte também da nutrologia, onde a gente eu trabalho com emagrecimento, tratamentos de obesidade, qualidade de vida. Então, todo essa percepção que o paciente tem de que a vida vai piorando, porque a qualidade de vida vai diminuindo, o envelhecimento vai chegando, a gente tem ferramentas justamente para fazer com que o paciente viva melhor. Isso tem idade, né? Geralmente começa aí, a gente começa a sentir o envelhecimento a partir dos 30 anos de idade. Uhum. Ou a maioria dos pacientes é assim, lógico que não tem uma data específica, mas geralmente ali depois dos 30 você começa a ter queixas de qualidade de vida que vai diminuindo. Por que isso acontece? Porque os nossos hormônios vão diminuindo. Então os nossos hormônios vão diminuindo e a gente vai envelhecendo. A gente vai tendo queixas que antes não existiam. E essas queixas, elas têm soluções que envolvem, que não são soluções medicamentosas na maioria das vezes. Pelo menos a gente tenta fugir dessa linha. Uhum. Então você passa a fazer uma avaliação do paciente de maneira total, de uma maneira que a gente avalia o sono, o intestino, a energia do paciente, disposição, a quantidade de músculo que esse paciente tem, que com o envelhecimento a gente vai perdendo essa musculatura. Uhum. Então, é uma abordagem integrativa, é uma abordagem que faz com que o paciente, a gente tenta de todas as formas equilibrar novamente o metabolismo. Uhum. Então, se tenho quedas hormonais, essas quedas hormonais, elas podem ser tanto estimuladas, então eu consigo estimular o paciente a produzir mais esses hormônios com as ferramentas que a gente usa dentro dessa medicina. E se o paciente tiver indicação para fazer reposição hormonal, a reposição hormonal sempre é bem-vinda para o paciente que realmente precisa, porque a reposição hormonal é a base, os hormônios são a base da nossa saúde. Eu costumo falar que a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde não é somente a ausência de doença, né? Ela é muito mais do que isso. Então, se você trabalha uma medicina preventiva, e eu tenho amigos, minha melhor amiga é médica, trabalha para tratar uma doença, né? Você está falando do caminho inverso, assim. Eu acho que é próprio da medicina. Então, a medicina tradicional, ela é toda voltada para a doença, então o médico ele é treinado para tratar a doença. Uhum. Você passa ali 6 anos da faculdade sabendo como que surge a doença, como que trata, como que ela progride, qual que vai ser o prognóstico do paciente, e você acaba sendo treinado para tratar a doença. Uhum. Só que à medida que você... os pacientes que não estão doentes, eles não têm esse amparo, porque eu não tenho essas ferramentas da doença, ou melhor,
muitas vezes, os médicos usam as ferramentas de doença para tratar paciente que está saudável. Então, por exemplo, o paciente chega no médico com problemas para dormir. Tome esse remédio aqui. Então, vamos tomar o remédio. Não, beleza, estou tomando o remédio por quanto tempo? Ele está tratando a causa do problema? Ele está melhorando a qualidade do sono? Não, ele está dando um remédio que é paliativo, que vai, de certa forma, ajudar esse paciente, porém, eu recebo esses pacientes que o paciente fala, eu tomo esse medicamento, mas eu estou com esquecimentos, eu estou com minha memória que não... E aí tudo... Estou engordando, tudo são vários outros efeitos, né? Tudo são efeitos colaterais dos medicamentos. Então, os medicamentos eles são válidos para tratar a doença e eles podem ajudar os pacientes que não estão doentes. Sim, o problema é que chega uma hora que o paciente sente a necessidade de tirar esse medicamento daí, justamente quando o efeito colateral aparece. Então, o ideal é a gente trazer ferramentas para ajudar esse paciente a tirar esse medicamento daí de uma forma segura, de uma forma orientada, de uma forma que ele realmente traga benefícios, né, para a saúde dele. E se você pensar que é uma saúde integrativa, você trabalha na causa para que efeitos colaterais daquele tratamento possam também ser resolvidos trabalhando a causa. Então você resolve o sono daquele paciente que está com o problema e o que está a causa daquele problema que chegou a ter a insônia. Outro dia, mexendo no Instagram, eu vi uma informação já há algum tempo, né? Que às vezes não é a depressão que a pessoa tem, né? É o hormônio que está desregulado. Você sabe que isso é muito da minha prática, porque eu trabalho muito essa questão hormonal, né? Reposição hormonal, o mundo dos hormônios sempre é sempre o principal caminho para os meus pacientes, porque justamente a gente tem esse conceito em relação à importância dos hormônios. E quase toda semana, quase todos os dias, você recebe pacientes que estão em uso de antidepressivo, que, quanto tempo a senhora toma esse antidepressivo? Meu filho, foi há muito tempo, 5, 6, 10 anos. Nossa. E não existe um planejamento para retirada, até porque, se retirar, os sintomas voltam. Então, a abordagem que a gente precisa fazer nesse paciente é justamente não tirar o medicamento de uma vez ou de forma irresponsável ir lá e tirar o medicamento. Não, eu crio um ambiente, um cenário que faça com que esse paciente dependa menos do medicamento. Tá. E aí está muito atrelado à parte hormonal, na maioria das vezes sim, tanto em homem quanto mulher. Se você pega uma mulher, por exemplo, em menopausa, que é uma fase que a mulher para de produzir os seus hormônios sexuais, você tem aí uma queda hormonal na mulher que corresponde a uma queda de qualidade de vida, e um dos problemas é que ela se sente mais triste, depressiva, com sintomas de tristeza e depressão. Aí ela busca ajuda. Se o médico não percebe que essa mulher precisa fazer reposição hormonal e passa um antidepressivo, essa mulher usa o antidepressivo justamente porque... Só que é uma maneira paliativa de tratar. E aí o paciente fica tomando esse medicamento por anos e muitas vezes o próprio antidepressivo ele vai trazendo alguns efeitos colaterais. Um deles é a queda da libido. Só que daí se você pega uma paciente menopausa, ela não tem libido. A libido já está mais baixa. E aí ela toma um antidepressivo e piora mais ainda. Então, e são vários, dentro da minha prática, são vários exemplos que a gente pode citar aqui. Ou engorda e perde, e aí a autoestima acaba ficando... Porque muitos medicamentos acabam diretamente ligado aí ao emagrecimento. Se for falar de emagrecimento, também é uma área que eu atuo bastante, né, com os tratamentos de obesidade. E aí até tem estudos que mostram que a mulher, na menopausa, ela ganha, em média, 1 quilo por ano. 1 quilo de peso por ano de menopausa. Só que se ela já chega na menopausa com sobrepeso, com certeza ela vai ser obesa, concorda? Porque ela ganha, em média, 1 quilo. Tem uma queda desses hormônios. Se eu tenho queda de hormônio, eu tenho queda de metabolismo. Se eu tenho queda de metabolismo, essa paciente, o metabolismo dela, o gasto energético dela já é menor. E aí ela está fazendo a mesma alimentação,
com os mesmos hábitos, se faz atividade física ou se não faz, mas está gastando menos energia. O metabolismo dela está mais baixo pela queda dos níveis hormonais. Se ela tem queda de níveis hormonais e mesmo que ela não faça alterações de hábitos prejudiciais, ou seja, que ela mantenha uma dieta que mesmo que não vinha ganhando peso, agora passa a ganhar. E aí você tem aí um sobrepeso, você tem uma obesidade, você tem uma inflamação. E aí essa inflamação altera todo o funcionamento do corpo e não só isso, ela acaba colocando o paciente num risco de doenças muito graves. Então, diabetes, doença cardiovascular, o próprio câncer. Se você pegar a causa dessas doenças, uma das principais causas dessas doenças é a inflamação, é a obesidade. Então, a mulher chega nessa fase com todos esses problemas. E aí, o que a gente precisa sempre fazer? Ou pelo menos, esse é o objetivo que eu me dedico a todos os pacientes dessa forma. É entender o que esse paciente está precisando. Então, se esse paciente... Por isso que é personalizado. Por isso que tem que ser personalizado. Então, assim, desde você tratar o intestino, que o intestino ele tem total relação com ansiedade, tem total relação com comportamento, porque no intestino a gente produz 95% da serotonina que o corpo tem é produzido no intestino. Aí se eu estou falando de serotonina, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de problemas ou sintomas que o paciente tenha que envolvem como ele se comporta. Então eu preciso olhar para esse intestino dessa paciente. Tá, mas se eu estou olhando para o intestino, eu preciso entender que o intestino absorve nutrientes. Então a gente come, o alimento é digerido, cai no intestino, ele é absorvido. Beleza. Mas se ele não está funcionando direito, será que ele está absorvendo nutrientes de maneira adequada? Aí o paciente, mesmo comendo as mesmas coisas de sempre, ele vai ficando cada vez mais carente de nutrientes. Então, para isso, a gente trata o intestino, entra na maioria das vezes, com uma suplementação para ajudar esse paciente a melhorar e equilibrar o metabolismo. Quando eu falo equilibrar o metabolismo, a falta de nutrientes diminui a produção hormonal. Diminui qualidade de vida, pode produzir cansaço, fadiga, pode cair cabelo, pode uma série de fatores acontecer. E aí esse paciente precisa ser ajudado. Isso que eu vou olhar para o intestino, mas eu preciso olhar para o sono. Se esse paciente está dormindo mal, seja na menopausa ou não, seja um paciente homem ou uma mulher, eu preciso fazer esse paciente dormir bem. Tá, mas aí o sono. O sono tem, se eu fosse resumir aqui, eu tenho duas variáveis bem importantes. Um é a ansiedade. O outro... O que impede do sono ser regular. A ansiedade vamos pensar na qualidade do sono. Então, muitos pacientes têm insônia. A insônia tem muita ligação com a ansiedade. A insônia tem muita ligação... além da insônia, eu tenho o sono que vai ficando leve. Então, o paciente vai acordando durante a noite. Aí, acorda cansado no outro dia. Se ele está com sono mais leve, pode ser que ele precise de repor a melatonina. Pode ser. Então, individualizar esse paciente. Então, você olha para a qualidade de vida do paciente, só que você precisa trazer ferramentas que não tragam efeito colateral. Então, se o paciente vai no médico, o médico passa para ele um remédio para dormir, um Zolpidem da vida, um Rivotril, esse paciente, será que ele dorme ou ele... Eu costumo falar que o medicamento ele te chapa, né? Ele te deixa... Aí, drogado. Então aí o paciente tem a falsa ilusão que ele está dormindo. Só que quando acontece isso, eu tenho que entender que esse paciente ele vai ter efeito colateral do medicamento. Entende? Então, se ele vai ter efeito colateral, eu tenho que criar soluções para que ele saia disso. Uma das soluções é o óleo de CBD. Por quê? Porque trata a ansiedade, porque trata a insônia, porque ele traz benefícios, né? Então, é uma das ferramentas que a gente usa. Eu posso usar fitoterápicos, tem vários, valeriana, mulungo, tem várias fórmulas que a gente consegue colocar como suplementação para o paciente que pode ajudar ele a dormir. Mas entende aonde que eu estou querendo chegar? Se o paciente tem problema para dormir, vamos ajudar esse paciente a dormir. Tem problema de intestino? O meu intestino não funciona, tem estufamento, gases, desbiose intestinal, aí você já entra nessa parte. E, ao mesmo tempo, você precisa analisar esses exames dos pacientes, né? Então, todo paciente que passa lá na minha clínica, a gente faz uma bateria de exames.
tanto a parte hormonal, quanto a parte de nutrientes, quanto a parte de funcionamento como um todo e a parte física, parte de composição corporal também é avaliada. Massa muscular e tudo. Massa muscular, então a gente tem exames que avaliam a força do paciente, ou seja, esses exames avaliam se o paciente, à medida que ele vai evoluindo no tratamento, então ele faz um primeiro exame e a gente determina qual que é a força que ele tem, por exemplo, na mão esquerda. Aí a mão estava mais fraca. À medida que o tratamento vai fortalecendo a musculatura do paciente, vai melhorando a parte hormonal, vai nutrindo esse paciente, essa força vai melhorando, entende? Você trabalha, então, inclusive, a autoestima depois desse processo todo. Eu costumo falar que a autoestima faz parte da saúde, né? Então, assim, você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente a ponto de ele se sentir bem em todos os aspectos. Só que daí, quando você fala de autoestima, me vem muito na cabeça aquilo que a gente faz com o tratamento hoje em dia, com os tratamentos de sobrepeso, obesidade, o emagrecimento como um todo. Sim. Porque isso mexe diretamente com a autoestima do paciente, muda realmente a qualidade de vida do paciente, e eu acho que o caminho é esse. O caminho é as pessoas saberem que elas podem ser ajudadas. Mas de qual maneira? Pega todos esses problemas que você tem, e vamos sentar, vamos analisar um a um, vamos trabalhar de maneira mais saudável, tentar de todas as formas evitar medicamento. Aí você trabalha como um investigador, né? Investigando cada paciente do jeito que ele chega para tentar aí chegar num tratamento mais adequado. A gente costuma fazer aqui no Papo de Doutores, falar sobre doença, falar sobre tratamento com CDB para pacientes que têm Alzheimer, paciente que tem Parkinson, autismo e tudo mais. E aí você adentrou no uso do CDB de forma preventiva, porque se você está fazendo um trabalho, é um tratamento, mas se você está fazendo um trabalho trabalhando na causa daquele paciente, eu percebo que é um trabalho até evitando uma doença um pouco mais grave. Como que esse paciente, e aí conta um pouquinho das histórias que costuma chegar lá no consultório, até porque a abordagem, a gente sabe que falar sobre maconha, falar sobre canabidiol, ainda nos dias de hoje, é um tabu. As pessoas, quando escutam falar sobre esse assunto, e eu brinco que as pessoas sempre me perguntam se eu fumo maconha, que né, as pessoas ligam maconha para... E assim, eu não fumo, nunca fumei, e faço a liberação porque eu entendo o tratamento. Como que é? E essa abordagem com o paciente quando ele chega no seu consultório? Você sabe que um dos principais públicos que eu atendo são os pacientes mais velhos, né? Os pacientes mais idosos. Então, já fiz prescrição de canabidiol para uma senhora, por exemplo, de 67 anos. E aí eu fiquei 3 meses tentando convencer ela de que aquilo ali não iria produzir nenhum tipo de problema para a saúde dela, porque na cabeça, não só dela, mas de pacientes até mais jovens, os pacientes que desconhecem o efeito do canabidiol, para ele tudo é maconha. Então a maconha vai me trazer os problemas que a gente tem relacionados à droga, que é a maconha. E aí, quando o paciente abre esse horizonte, esse caminho, e começa a entender que a gente está ali para ajudar e que com informação você consegue contrapor o preconceito, ele se abriu. Que nem essa paciente foi muito engraçado porque ela demorou, acho que uns 2 meses e meio, 3 meses para fazer o tratamento que eu tinha prescrito para ela. Falou com o neto, falou com o filho. Nossa, só que ela é uma paciente que estuda muito. E aí a história foi bem... Vou dar bem detalhes aqui só para você entender. Ela sofreu um aneurisma e depois do aneurisma ela teve um AVC, né? Então ela teve um aneurisma, ela teve que passar depois com o médico e tal, teve algumas sequelas e um dos problemas foi crises convulsivas. Então ela tomava um medicamento de crise convulsiva. Aí beleza, ela chegou para mim, não tinha objetivo nenhum nessa parte, porque ela já fazia tratamentos, mas o tempo foi passando, ela foi se abrindo e ela chegou para mim e falou: Thiago, esse medicamento eu tomo ele para crise convulsiva, que eu não quero ter crise convulsiva, porém ele me tira
minha parte artística. Porque ela é uma senhora que toca piano, é muito culta, lê muito, e ela tem essa parte artística tem ainda, né? Essa parte artística aflorada. Ela falou, depois que eu comecei a tomar esse medicamento, eu senti que eu não sou mais a mesma, eu não consigo ser criativa. Aí eu falei, a senhora, vamos... Expliquei toda a questão do canabidiol para ela. E ela se abriu e começou a fazer o tratamento. Aí o tempo foi passando e ela foi... eu falei para ela, você não tira o medicamento que você está tomando, entra com o canabidiol e vamos avaliando como que você se sente. Aí o tempo foi passando, acho que ela passou ali uns 30 dias depois dessa primeira abordagem, que ela começou o tratamento. Quando ela voltou, ela falou, Thiago, deu 15 dias, eu parei com o medicamento. Sozinha? Sozinha. Aí eu falei... Não fez desmame, não fez nada? Fez desmame, quer dizer, eu orientei a ela fazer, começa com o canabidiol, vamos avaliando e aí vamos diminuindo essa dosagem e vamos fazer um desmame desse medicamento. Quando ela voltou, ela já tinha parado com o medicamento. Aí ela falou, mudou minha vida. Agora eu tô de novo, tô criativa, melhorou e usa canabidiol até hoje. Então, assim, lógico, o paciente não pode fazer isso de parar o medicamento sem uma orientação e tal. Mas quando ela viu que aquilo ali era um caminho que poderia ajudar ela, e realmente está ajudando, porque o canabidiol ele pode ajudar na epilepsia, que é o que ela tinha. Então, como atua no sistema nervoso de uma maneira a equilibrar, então o canabidiol ele tem uma ação, ativa um sistema chamado sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide traz homeostase, o equilíbrio das células. Então, toda vez que o teu corpo sai do equilíbrio, eu tenho uma ativação desse sistema endocannabinoide. É isso que o CBD faz. Então, dentro... Que é algo que nós já temos, né? Ele equilibra, ele é um receptor... Você me explica melhor, né, do que é mais... Ele é uma substância canabinoide que ativa receptores dentro desse sistema endocannabinoide que trazem benefícios para o nosso corpo. Então, esse sistema endocannabinoide existe nas nossas células nervosas. Então, ele só precisa ele pode ser ativado com o óleo de CBD. Então, o CBD ele traz aí benefícios para a ansiedade, traz benefícios dentro dos tratamentos de obesidade, sobrepeso Como que ele trabalha nesses casos de obesidade, assim? Aí a gente está falando de ansiedade também. Quando a gente está falando de sobrepeso, obesidade, perda de peso, é uma doença que ela é multifatorial, ou seja, eu tenho que ter várias ferramentas porque não é uma coisa só. Então não adianta eu focar em tratar a ansiedade apenas do paciente. Então, no tratamento de obesidade, o canabidiol é um coadjuvante, mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque eu consigo diminuir a ansiedade. Ele também tem estudos mostrando benefícios anti-inflamatórios. Então, como a obesidade traz inflamação, então o excesso de gordura, inflamação. Essa inflamação, ela pode ser um dos efeitos do canabidiol, é justamente diminuir a inflamação. Tem uma ação antioxidante, neuroprotetora, então ele é um ótimo coadjuvante. Então, imagine que o paciente vem para mim, tomando ansiolítico. Se esse paciente vem tomando ansiolítico, é porque ele tem uma ansiedade bastante significativa. Só que a regra de você fazer um tratamento de emagrecimento, então, para a pessoa emagrecer, eu preciso fazer com que ela coma menos do que ela gasta. Ou seja, ela tem um gasto energético e esse gasto energético precisa ser avaliado junto com aquilo que ela consome. Então, para você emagrecer, você precisa comer menos do que você gasta, certo? Só que quando você faz isso, você produz reações no teu corpo. Quando o corpo percebe que você está emagrecendo, quando peraí, ele está saindo do equilíbrio. E aí tem um dos problemas, é a ansiedade que aumenta. Se a ansiedade aumenta, estamos falando em alguns casos de compulsão alimentar, comportamento. Porque daí fazer emagrecimento é muito comportamento também. Não é só isso, mas é muito comportamento do paciente. Como é que ele vai se comportar? Você vai conseguir fazer essa dieta restritiva aqui?
Então, a partir do momento que eu faço um déficit calórico, a partir do momento que o paciente está comendo menos do que ele gasta, ele sente fome. Aí, se eu sinto fome, na minha prática, eu percebo que é aí que entram os medicamentos que hoje está muito em evidência, Mounjaro, Ozempic, que são medicamentos que são efetivos aí, que a gente usa muito. Só que daí as pessoas precisam entender isso, que não é o Mounjaro, não é o Ozempic que vai fazer você emagrecer. É o todo. Isso que eu nem comecei a falar de atividade física, de alimentação saudável. A integração, você está falando isoladamente. Não, eu estou falando de um fator que é importante. Isso é uma rotina muito... todo dia, esse tipo de paciente que me procura, que tentou de todas as formas emagrecer, foi para academia, faz uma alimentação saudável e não sai do lugar, não emagrece, não consegue, começa a emagrecer, depois para. E aí você consegue... Eu sento com esse paciente e eu preciso explicar para ele todos esses fatores. Então, começo pelo intestino. Dentro daquilo que eu já falei de equilíbrio do intestino. O intestino precisa estar funcionando, precisa estar equilibrado. Tem as bactérias, explico toda essa parte de desbiose intestinal. A parte hormonal do paciente, quanto mais equilibrado ele estiver, melhor. Por quê? Porque quando eu faço um emagrecimento, eu estou tirando o paciente do equilíbrio, estou tirando o paciente da zona de conforto. E aí eu preciso, quanto mais trabalhado esse cenário, quanto mais equilibrado esse paciente está em todos esses aspectos, mais resultado eu tenho. Porque aí não é perder peso. É perder peso, mas depois manter o peso. E aí você tem que olhar para tudo isso. Para os hormônios, para o intestino, para o sono, para os nutrientes que o paciente vai deixar de ingerir, para a massa muscular que ele pode perder. Porque dependendo do paciente, ele perde peso, mas ele perde músculo. Então... isso é um diferencial muito significativo, principalmente para quem já sofreu com isso, que é o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Eu perdi 10 quilos, parei o tratamento, parei o que eu vinha fazendo, ganhei tudo de novo e ganhei mais do que eu tinha perdido antes. Por que isso acontece? Invariavelmente, a primeira coisa que a gente precisa avaliar, ou a primeira coisa que a gente precisa evitar, é que o paciente diminua a sua massa muscular. Perde peso, mas não perde músculo. Por quê? Porque quando ele perde músculo, o metabolismo dele abaixa, ou seja, o gasto energético dele diminui. É próprio do emagrecimento do corpo você fazer uma dieta, fazer um tratamento de emagrecimento e o metabolismo ir se defendendo. Ou seja, ele vai diminuindo. Por quê? Porque ele quer que você recupere o peso perdido. A tua fome vai aumentando e o teu metabolismo vai diminuindo. Só que se eu diminuo, além de gordura, eu vou perdendo músculo, esse metabolismo, ele despenca. Então, se ele parou o tratamento, ele está gastando pouca energia, que é isso, que o metabolismo abaixa, então significa que o paciente está gastando muito pouca energia. Aí ele volta para a dieta dele normal. Nada demais. E começa a ganhar peso. Porque justamente está gastando muito pouco. Ou seja, fica a falsa sensação de que você fez muito, mas não teve resultado, ou teve um resultado muito efêmero, porque ele vai voltar ao estado, vai fazer o efeito sanfona. Esse é o desafio do emagrecimento. E aí entra justamente essa abordagem integrativa. Por quê? Porque eu não posso olhar só pro medicamento que ele vai usar ou sabe, não é uma coisa que precisa ser feita. Eu preciso olhar o paciente como um todo. Eu preciso tratar o intestino, eu preciso tratar o sono, eu preciso olhar para esse paciente de uma maneira diferente. Então, a abordagem que precisa ser feita é essa. Para eu gerar saúde no paciente, ele não pode recuperar o peso tudo de novo. Então, evitar a perda da massa muscular. Como é que eu vou fazer para não perder massa muscular? Primeira coisa é continuar fazendo atividade física. Direcionada, você também faz uma análise direcionada da atividade que ele precisa fazer? Ou sempre... Eu costumo pensar, sempre é musculação? Lógico ou tem que a gente tem uma equipe, né, de abordagem, para abordar o paciente. Então, muitos pacientes não fazem atividade física. Então, esse paciente que não faz atividade física, a chance dele perder músculo é maior. Porque ele não treina, ele não faz musculação, ele não faz atividade física. Então, ele tem uma tendência, um risco maior.
Vai perder mais? Depende do paciente. A questão é que se o paciente já faz uma atividade física, fica mais fácil. Então, tudo que a gente escuta dentro dessa questão de emagrecer é muito isso. Ah, não, faça uma atividade física, coma saudável. Não, é isso mesmo, beleza. A gente precisa mexer com essa tua qualidade de vida, com esses teus hábitos. Importantíssimo que você faça, principalmente a musculação. Eu defendo muito a musculação dentro do consultório. Falo, estimulo o meu paciente a fazer uma musculação, a ter esse hábito, inserir a musculação na atividade física. E para justamente ter esse tipo de benefício. Só que daí é fazer a musculação para evitar a perda da massa muscular, é fazer uma suplementação direcionada, é olhar para os hormônios que o paciente tem, porque o paciente que tem uma testosterona mais baixa, ele tem uma chance muito maior de perder músculo. Porque o músculo adora a testosterona, ou seja, eu tenho nos hormônios um ponto também um diferencial, né? Eu tenho nos hormônios que eu tenho que olhar para os hormônios também. Então você acaba abordando o paciente dessas várias formas, né? Quando o paciente ele chega no consultório, a análise que você faz... Eu estou chegando no seu consultório agora. A primeira você vai conversar com o paciente para saber a rotina que ele tem, para você entender. E aí você vai, como eu falei anteriormente, investigando o que aconteceu na vida dele inteira, vai pedir os exames, como que é feita essa abordagem para chegar num diagnóstico final, para entender toda essa análise. Na prática, como que isso... Na prática a gente faz um pouco diferente do que geralmente as pessoas pensam que faz. Então a gente já faz uma abordagem desde o primeiro contato do paciente. A gente acaba enviando para o paciente questionários para justamente entender o que o paciente está querendo, para justamente quando ele já vem com os exames. Tá. Então, eu já, com os exames, com uma boa conversa, então, uma consulta hoje minha dura em torno de 1h30, 2 horas, não menos que isso, uma primeira consulta, que é o tempo que eu preciso para começar a entender da onde que estão vindo os problemas que esse paciente tem e como que eu posso ajudá-lo. Aí, só que ele já tem os exames, porque justamente a gente criou um mecanismo para ter esses dados já desde o início. E ele faz uma análise de composição corporal, então a gente tem tecnologias ali para agregar no tratamento. Dentro do próprio... Dentro da própria clínica. Tá. E aí, à medida que o paciente tem a indicação para determinado tipo de tratamento, então vamos pegar aqui um tratamento de emagrecimento, o paciente entra num acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é diário. Como assim? Eu tomo por liberdade sempre... Na verdade, eu sempre dou a liberdade para o paciente de falar comigo. Então, todos os meus pacientes têm meu WhatsApp. Você pode falar comigo 24 horas, sábado, domingo. Por quê? Porque eu preciso estar perto desse paciente. Para acertar o tratamento dele, para mim é muito mais fácil. Tem gente que se incomoda. Eu já tenho médicos, amigos meus, que se incomodam de ter esse contato com o paciente. O paciente vai incomodar. Eu penso da maneira contrária. Eu dou essa liberdade para o paciente, para ele ter esse acompanhamento diário. Aí o paciente, muitas vezes, me manda dúvidas que eu resolvo em 30 segundos, entende? Então, não me atrapalha. Ao mesmo tempo, o paciente se sente acolhido. Então, ele volta na clínica toda semana. A gente tem uma equipe, né, a gente criou, né, um modelo ali de abordagem para justamente fazer esse paciente se sentir acolhido. E aí, o tratamento vai se desenrolando. E aí volta naquilo que você perguntou. Como é que você conhece o paciente? Eu não conheço o paciente numa primeira consulta. Eu conheço o paciente, porque daí os meus pacientes eles permanecem comigo. Conheço o paciente ao longo do tratamento. Então o paciente acaba tendo contato comigo e a gente acaba investigando tudo isso, sabendo, o paciente... Aí muitas vezes o paciente vem com um problema, a gente resolve, aí... mas o que eu posso fazer para isso? Sabe assim? Você vai aos poucos mexendo com todos os problemas que o paciente porventura tem. Ou seja, você cria um protocolo, mas você vai mudando esse protocolo ao longo desse diálogo, porque a vida também é uma vida que não é um desenho de linha reta. E vai acontecendo. Eu vou te falar que eu não gosto muito dessa palavra protocolo. Porque daí parece que os tratamentos são todos iguais e eu sou de uma linha completamente diferente. Eu acho que o paciente tem
uma particularidade, uma individualidade que é própria dele. Então, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de tratamentos hormonais, você percebe sensibilidades diferentes para diferentes pacientes. Mesmo o paciente tendo a mesma idade, o paciente tendo o mesmo peso, enfim. Cada sensibilidade paciente... em que sentido, assim? Efeito colateral. Ah, tá. Então, por exemplo, quando você faz tratamentos hormonais, uma das pautas a discutir é justamente possíveis efeitos colaterais, que são próprios de tratamentos assim, né? Você precisa explicar para o paciente. E aí essa sensibilidade do paciente muda muito. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que tem uma pele muito oleosa, histórico de acne na infância, você vai usar o hormônio nessa mulher, ela vai ter mais efeito colateral do que uma outra que não tem esse histórico. Então, olha a importância de você saber com quem você está falando. Você não, peraí, teve, não teve? Aí você acaba investigando, não só na parte hormonal, mas em tudo, né? De você tomar as decisões conforme a sensibilidade que o paciente tem. Entendi. E aí o paciente vai, aos poucos, ganhando confiança no tratamento e vai evoluindo da maneira que... Eu sempre penso que o paciente precisa ter resultado. Como assim? A minha missão, vamos colocar assim, é justamente trazer resultado para o paciente. Mudar alguma coisa que ele não está. Por que você está aqui? Não, eu estou aqui para emagrecer. Então, eu preciso gerar resultado. Mas eu estou... Muito paciente me procura justamente por essa questão de equilíbrio dos hormônios com a libido baixa. É muito comum. A mulher na menopausa é muito comum. Então, mulher na menopausa é aquela combo de sintomas, como de problemas, fogacho, indisposição, depressão, sintomas depressivos, né? Falta de memória, de concentração, ganho de peso. O paciente na menopausa ganha muito peso, justamente dentro daquilo que a gente estava conversando antes. Então, você acaba trazendo um tratamento personalizado. Por isso que eu não gosto muito dessa palavra protocolo, porque daí parece que... Não, mas entendo que... é um protocolo. Não deixa de ser, mas... Entenda a palavra justamente para fugir dessa questão de fazer tudo igual para todos. Não tem. No seu caso é individualizado, então não tem como ser um protocolo de emagrecimento. Não tem como. Tem um paciente que treina, tem um paciente que não treina, tem um paciente que dorme, tem um paciente que não dorme. Então não tem como ser... Eu, por exemplo, ia reclamar um pouquinho, porque eu gosto de fazer outras atividades. Musculação é uma coisa que eu faço forçada. Como é que eu convenço meu paciente da musculação? Muito simples. Quando você vai envelhecendo, a gente vai tendo um processo chamado sarcopenia, que é a queda, a diminuição da massa muscular. Você perde músculo e você perde a força muscular. Então, com a queda dos níveis hormonais, você tem uma tendência a diminuir a massa muscular. Então, se você... Vamos pegar como exemplo um senhor de 86 anos, 90 anos. Minha vozinha. Ele não está mais magrinho. Ele perdeu massa muscular. Quando ele perde massa muscular, ele perde mobilidade, ele perde independência. Ele não consegue ir no banheiro sozinho. Então, musculação é anti-envelhecimento. Por quê? Porque talvez é saúde. É a principal ferramenta que você tem para você chegar nessa idade, chegar na velhice, vamos colocar assim, com saúde, com independência, com força. Na internet está cheio de vídeos de mulheres, homens de 86, 76, Sim. fortes, treinando. Pergunta para eles o que elas acham da musculação. Fala, minha filha, não tem que gostar. Tem que fazer. Eu vou por obrigação. Eu gosto de esporte, eu gosto de boxe, eu gosto de outras atividades. Musculação eu vou por conta desse pensamento, assim. Minha avó ficou doente, ela ficou extremamente fraca e eu falei, eu quero... Meu avô ficou muito dependente, entre outras coisas. Sabe uma coisa que me ajudou bastante a gostar da musculação, que eu acho que pode até te ajudar? Um segredo. Ele vai revelar um segredo. Não digo nem segredo, mas é uma maneira de ver as coisas. Dos poucos esportes que eu já pratiquei, então eu jogo tênis. E o tênis tem uma coisa, você precisa estar concentrado. A musculação, você precisa estar concentrado. Por quê? Porque o que eu vejo? Eu vejo as pessoas o contrário. Tá lá na academia, fazendo uma musculação, pega o celular, nunca tá ali. Tá fazendo... Tá fazendo exercício, ele pega o celular, mexendo no celular, então ele não tá concentrado. Atrasando quem precisa usar o aparelho. À medida que você tem concentrado, que você treina
Primeiro que você não precisa ficar 2 horas na academia treinando. Em 40 minutos aí você resolve o teu problema. Só que aí, esteja ali, presente. Aí você vai, você começa... Quando que você começa a gostar? Quando você começa a ver resultado. E aí, quando que você tem resultado? Quando você repete. Rotina. Aí eu falo pro meu paciente, você não vai treinar um dia, você treina de manhã, outro dia de tarde, fixa horário, pô. Vou treinar 8 horas da manhã todo dia, de preferência de manhã. Mas pode ser qualquer horário do dia, mas de preferência de manhã. Mas se eu for treinar de manhã, todo dia, no mesmo horário. Por quê? Porque daí eu vou acordar no mesmo horário, vou tomar café no mesmo horário, vou suplementar no mesmo horário, vou me acostumar com tudo isso no mesmo horário. Então meu corpo já sabe, não, beleza, acordou, quando vê você tá lá na academia, você nem pensa, porque daí entra no teu hábito. Agora, pensa o contrário. Um dia você treina de manhã, no outro dia de tarde. No outro dia lá, à noite. Eu vou te falar, eu testei em mim todos os horários possíveis, porque eu já tive rotinas muito diferentes. Eu deixava para treinar de tarde, final de tarde, início da noite, a tua cabeça tá desse tamanho. Aí, o que eu falo pro meu paciente? Cara, tá difícil, resolve teu problema antes de o teu dia começar. Acorda cedo, vai pra academia, faz o que tem que fazer e depois você vai pro trabalho. Daí a gente chega no trabalho, qual que é a nossa prioridade? Trabalhar. A prioridade de todo mundo é trabalhar. Não, trabalhar. Então, beleza. Se surgir um problema de trabalho no meio do seu dia, qual que é a prioridade? Eu trabalho. Esqueça a academia. Entende? Aí você deixa o treino para depois. Aí você nunca vai gostar, porque você nunca acostuma com aquilo, você não tem rotina. E quando faz obrigado? Eu tenho pacientes que treinam à noite há anos e deu certo, beleza. Só que aí, ao mesmo tempo, se treinar à noite atrapalha o sono, pode atrapalhar teu sono. Thiago, mas eu já acostumei. Cara, tudo certo, continua fazendo do jeito que você consegue. Porém, se você está começando, se você não faz o que eu estou falando que precisa, que é rotina, ter uma rotina de treinos, começa dessa forma, ou ajuste a tua rotina para que você faça isso. Começa de manhã, faz uma academia de manhã, resolve o teu problema, depois você vai fazer tuas coisas. Bom, então temos aqui uma dica de ouro para começar o dia fazendo academia. Vamos fazer aqui um movimento em Balneário Camboriú, mesmo nesse friozinho, hein? Você sabe que no frio, eu gosto mais do frio do que para treinar. Mas só é ruim para chegar na academia. Então hoje tava congelante, né? Que tava muito frio hoje aqui. Mas depois que você tá lá, você esquece, né? Aí você já sai, foi, já. Que é o próprio da atividade física, né? Ela te traz esse benefício de depois que você tá lá, que você tá fazendo. Isso é um benefício da atividade física mesmo. Eu tenho uma pergunta relacionada à prescrição do CDB. Quando o paciente, não sei se você já pegou algum tipo de paciente com essa característica, você vai prescrever o CDB e ele usa maconha de forma recreativa. Como esse paciente recebe? A gente falou um pouquinho antes de quem tem algum tipo de tabu, preconceito sobre o CDB. E quem faz uso? Como que é recebida essa abordagem? Se já aconteceu, né? Sim, é um paciente que já está mais aberto. Então ele já entende, porque ele estudou ou ele leu alguma coisa até para defender o hábito que ele criou. Tá. Então eu já tive pacientes que são usuários da cannabis há anos, e que você fala do canabidiol, você fala dessa cannabis medicinal, ele já sabe, ele já entende. Não é um paciente difícil. Então, a absorção daquilo que você fala é muito maior. Ele, não, beleza, entendi, mais tranquilo, vai. Não. E tem alguma interferência, no caso do paciente que fuma, né, a maconha, para quem vai fazer o uso do CDB como tratamento? É que, assim, é muito individual isso, né? Porque aí, muitas vezes, até o paciente omite, né? Que faz uso, até na quantidade que ele realmente usa. Então, é muito... Mas, com certeza, o CBD vai ajudar esse paciente, assim como ajuda as outras pessoas, sem dúvida nenhuma. Estamos falando aí de componentes diferentes. Então, quando o paciente fuma maconha, a maconha ela tem, na sua grande parte, o THC. O CBD e o THC, eles competem pelo mesmo receptor. Então, se você fumou maconha e você usa o CBD, diminui o efeito dela.
justamente pela ação de uma substância ser diferente da outra. Então, tem que analisar o que o paciente realmente precisa. Invariavelmente, esses pacientes eles já são mais abertos, então a conversa é mais leve, vamos falar assim. Só que a maconha não deixa de ser prejudicial. O hábito dele, ele continua tendo um hábito prejudicial. Mas aí também faz parte daquilo que eu faço, orientar esse paciente com as informações que a gente tem relacionados aos efeitos ruins também da maconha fumada. Tá. Tem casos de paciente que parou de fumar em razão do tratamento? Ou você não tem essa informação? Não tem, assim, de lembrança de paciente que tenha tido esse... Não. Tá. Até para não... Até vou investigar com os meus pacientes, mas não. Só porque às vezes pode ter uma alteração na qualidade de vida, né? Porque eu estou falando porque muitas pessoas que eu conheço que fazem uso da maconha, eles sempre justificam, que é como você falou, por conta da minha ansiedade, por conta da minha insônia, eu fumo maconha para poder dormir melhor, eu fumo maconha para controlar minha ansiedade. Se você está fazendo um tratamento que vai trabalhar tudo isso, talvez o fato de não precisar mais fumar aquela maconha com essa justificativa aconteça. Mas é só um pensamento intrusivo, talvez, como dizem. Geralmente o paciente ele até nem quer parar de... Porque para ele, na cabeça dele, ele não acha que aquilo ali está prejudicando a vida dele, na maioria das vezes, né? Então, assim, eu não lembro de um paciente que tenha... Thiago, eu quero parar. Não. Outros problemas que o CBD possa ajudar, sim. Então, até a parte de talvez usar menos, sim. Mas parar, eu não lembro de nenhum aqui, não. Eu acho que eu também nunca ouvi alguém dizer que gostaria de parar, que eu conheço que fuma. Bom, eu gostaria aqui, a gente está caminhando pro final. Nossa, foi quase 1 hora de bate-papo, assunto interessante. Trazemos aqui o outro lado, né? A gente costuma falar de tratamentos médicos, não deixamos de falar, mas agora com uma pegadinha um pouquinho diferente do que estamos acostumados aqui a conversar. Qual que é o seu Instagram para que as pessoas possam te acompanhar, te seguir? E o seu site também que a gente vai deixar para que as pessoas te sigam. Então, o Instagram é Dr. Thiago com H, né? Thiago Colares, com 2 L's. E o site também é drthiagocolares.com. Perfeito. Vou deixar aqui disponível para que as pessoas possam te seguir. Eu agradeço a um Papo de Doutores, a mais um episódio, por você aceitar aqui o nosso convite de estar aqui presente para falar sobre tratamento preventivo, falar sobre saúde. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, fico sempre à disposição aí para a gente... Tem vários assuntos, né? Acho que a gente acaba se estendendo aí, mas tem muita coisa para falar sobre esse assunto, sobre saúde, né? Sim. E eu estou sempre aí disponível para a gente sentar e conversar, porque o papo sempre é muito bom. E vamos começar o movimento aqui em Balneário de academia de manhã, período da manhã. Já estou fazendo meu compromisso aqui. Se essa moda pega... Imagina? Obrigada e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigada, doutor.